sobre mais esse embate que acontece entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal. A gente vai discutir isso agora e eu começo por você, Cubaninha. Bom dia. Bom dia. Vocês vão falar para mim, Paulo, você só pensa em eleição aí, voto e tal. A Adrilho já me acusou nisso no início da manhã de hoje. Mas eu queria mesmo entender a avaliação de vocês, porque eu vejo um Bolsonaro muito mais focado no embate com o Supremo do que com o PT. Você acha que isso eleitoralmente é bom? Mas, Paulo, quem está ameaçando a democracia atualmente no país é o Supremo Tribunal Federal. Seria um erro gigantesco por parte do Executivo fingir que nada está acontecendo, permitir que as prisões que estão acontecendo continuassem acontecendo e nada fazer. Com essa atitude do Bolsonaro, né, queixa-crime aí contra o Alexandre de Moraes, ele mostra mais uma vez como ele joga dentro das 4 linhas da Constituição. Ele não vai lá, ataca o Alexandre de Moraes. Não, ele vai na Constituição e vê, né, o que cabe, como ele pode se defender das inconstitucionalidades do Alexandre de Moraes, jogando dentro das 4 linhas. E foi o que ele fez. Agora, o que preocupa é provas tem suficientes para fazer alguma coisa contra o Alexandre de Moraes, para ele ser punido. Mas quem é processado é também quem julga. Caberia ao judiciário agora investigar, porque provas, né, e fundamentos tem. Cabe a eles agora estudar e ver o que vai acontecer. O problema é que o Fux, numa fala dele, já falou que se um ministro do STF é atacado, ninguém larga a mão de ninguém. Porque parece uma coisa de jardim de infância, uma coisa de criança. Porque se um colega dele, né, um ministro, comete uma inconstitucionalidade, né, ataca algum órgão sem ter fundamento legal, cabe a esses outros ministros fazerem alguma coisa, corrigir o erro no caso do Alexandre de Moraes. E não é o que vai acontecer. Infelizmente, um vai passando pano para o outro. Mas, mais uma vez, o povo brasileiro tem aí a oportunidade de ver quem está com a Constituição, quem segue a Constituição e quem é contra a Constituição e rasga a Constituição. Mais uma vez, o povo brasileiro vê que o Bolsonaro se defende dentro das 4 linhas. Já o Supremo Tribunal Federal, principalmente o Alexandre de Moraes, vai contra tudo isso. Guga, você acha que o Alexandre de Moraes cometeu abuso de autoridade? Claro que não cometeu abuso de autoridade. Quem comete abuso é o Bolsonaro, que quando não consegue ganhar do grito, e ele não tem força ainda para ganhar do STF no grito, ele grita que é a vítima. Mas o objetivo é o mesmo, é seguir criando tensão entre os poderes. Ele quer pousar de vítima de Alexandre de Moraes, que será, como a gente sabe, o próximo presidente do TSE, e virou o maior inimigo do bolsonarismo e do Bolsonaro, que precisa, sim, criar essa narrativa de ser perseguido pela justiça. É o perseguidor fingindo que é perseguido. Na verdade, Bolsonaro é ele que provoca o tempo inteiro os outros poderes, seja concedendo uma graça para que um condenado por crimes pelo STF seja perdoado, seja fazendo com que sua turba, incitando seus seguidores a confrontar o STF, muitas vezes até pedindo, né, como eles fazem, intervenção militar. Então, quem cria a confusão é Jair Bolsonaro, que agora mais uma vez faz isso. E essa notícia crime, ela é juridicamente muito fraca. Todos que estão analisando dizem que não vai chegar a lugar nenhum. É só mais um factoide, mais uma cortina de fumaça também para se desviar dos assuntos sérios do Brasil, inflação, a economia capenga, as crises políticas e, claro, o principal objetivo para pousar de vítima daquele que ele ataca o tempo inteiro, daquele que ele é o algoz e que ele quer fingir ser o perseguido. Bolsonaro, mais uma vez, comprando briga com Alexandre de Moraes e mostrando que a democracia para ele é só um teatro, né? Ele não está preocupado em defender a democracia, ele não está preocupado em transparência nas eleições. Quando para um poder acusar um outro poder, como o Bolsonaro faz, de mentir, de ser de esquerda, de persegui-lo, para fazer isso ele teria que ter provas irrefutáveis. Um poder
como executivo, e ele representa o poder executivo, só pode atacar um outro poder como o judiciário se tiver provas irrefutáveis. O Bolsonaro nunca apresentou nenhuma prova de fraude e de nada que ele alegue. Inclusive, o processo que corre contra ele é exatamente por fazer uma live onde ele jurava que ia apresentar provas de fraude na eleição que ele venceu e não apresentou nada. Foi um fiasco, foi um micão. E por ter feito essa live onde não apresentou nada além de fake news, de ilações, inclusive tornando público um inquérito que era sigiloso, ele passou a ser investigado. E agora, mais uma vez, cria uma factoide para atacar o STF. Esse é Jair Bolsonaro, ele não é um democrata. A Polícia Federal já falou que ele não cometeu o crime. Uau, a polícia do lado dele, né? Está acusando a polícia de estar aparelhada? Tá aparelhadíssimo. Turma, olha só, Drilis, o meu ponto é o seguinte. Pensando politicamente, tem muita representação essa ação movida. Pensando politicamente, acho que vamos dividir o nosso raciocínio. Pensando politicamente, tem uma representação muito forte. Isso porque eu, pelo menos, nunca vi um presidente da República entrar com uma queixa-crime justamente contra o ministro do Supremo. Do ponto de vista jurídico, tem efetividade? Eu queria que você me exemplificasse essas duas questões. Do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político. Bom, do ponto de vista político, eu acho que a gente está vivendo um marco na história política e judicial brasileira. Porque não é por isso que o meu contraponto ao seu ponto, Paulo, é que não é uma questão estratégica eleitoral do Bolsonaro. A gente está vivendo um período nefasto e negro na história da política brasileira, em que membros do Judiciário, da mais alta Corte Suprema, estão perseguindo pessoas com inquéritos imorais e ilegais, com tipificações criminais que não existem. E perseguem pessoas, inclusive, na figura do próprio presidente, que provou, por A mais B, ter falhas no sistema eleitoral brasileiro, quando provou que um hacker tinha invadido o sistema eleitoral do TSE. Eventualmente, o computador do TSE dá na mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eventualmente, se a PF... Deixa eu completar, por favor. Se a PF já concluiu a inocência do presidente, se a PF já concluiu e a gente conclui que o presidente contribuiu para a discussão da ampliação do processo eleitoral na democracia, qual é o objetivo de um homem de instruir um inquérito ilegal baseado num ato antidemocrático, numa fake news, que é uma true news, que é uma notícia verdadeira, que um hacker invadiu, de continuar dando celeridade a esse tipo de processo? O próprio PGR já arquivou esse processo também espúrio de atos antidemocráticos. Atos antidemocráticos são o quê? São pessoas criticando livremente ministros do Supremo Tribunal Federal, como criticam deputados, como criticam ministros, como criticam o próprio presidente da República, como os próprios ministros do STF criticam o próprio presidente. Ou seja, o STF se arrogou um ministério da verdade absoluta, total, e se transformou num órgão absolutamente inatacável. Isso é um ato antidemocrático de ofício instaurado por um processo ilegal. Ou seja, é uma inversão completa do processo democrático. Do ponto de vista jurídico, eu concordo que tende a não dar em nada, porque, infelizmente, em última instância, quem vai julgar isso que está acontecendo é o próprio STF. Ou seja, é tautológico, é patético. É o próprio STF que está atropelando os seus poderes legais, é o próprio STF que, sim, está atacando a democracia, criando tipificações criminais que não existem, fazendo processos em que pessoas e os advogados não têm contato com os autos do processo, prendendo pessoas seu devido processo legal de maneira preventiva por até quase um ano, como o Roberto Jefferson, como Daniel Silveira, eventualmente querendo colocar o presidente sendo processado por um crime que não existe, por simplesmente ter dado uma informação sobre o processo eleitoral. Ou seja, existe uma inversão completa em pessoas que, como Alexandre de Moraes, dizem que estão defendendo a democracia, estão sim atacando a democracia, atropelando suas funções judiciais. É muito elementar que o próprio Alexandre de Moraes tenha dito dias atrás, Paulo, que imbecis surgiram na internet se arrogando o lugar de especialistas. Ou seja, esse é o ato antidemocrático do STF, pelo silêncio em relação a essas palavras agressivas do Alexandre de Moraes. É um homem que não aceita o contraditório, que só percebe como especialista um tipo de elite da qual ele faz parte, que diz o que é a democracia. A democracia, Alexandre de Moraes, é você respeitar
todas as opiniões do povo, de especialistas, de médicos, de juízes que não concordam com você, que tem, inclusive, ampliação através da internet de ter voz. E essa voz está sendo solapada através de pessoas com uma convicção tirânica, que eventualmente censuram, prendem, desde pessoas comuns até deputados, até políticos, até cientistas, até potencialmente o próprio presidente da República. Só um minutinho, turma, vamos lá. Vini, Zoe e Guga. Nesse contexto de embate do presidente Jair Bolsonaro com o STF, né, o ministro Alexandre de Moraes vai ser o próximo presidente do TSE e ontem o atual presidente do TSE, que é o Edson Fachin, também chegou a dizer que o país não vai permitir aventuras autoritárias, né? E que, inclusive, convidou aí 100 observadores estrangeiros para acompanhar as eleições no Brasil e disse que o mundo estará acompanhando as eleições aqui no Brasil para dar mais transparência a esse processo eleitoral. O que eles de fora têm a ver com a eleição aqui no Brasil? Por que eles não acataram as sugestões do Exército? Qual o problema de ouvir sugestão do povo brasileiro? Por que eles querem os gringos que não adotam o sistema eleitoral que a gente usa aqui no Brasil? O Bolsonaro fazendo isso, ele mostra como ele está mais comprometido com a liberdade do povo, a liberdade dele, a liberdade dos parlamentares, do que com a eleição. Sabe por quê? Porque corre o risco de tornar desse STF, o TSE, tornar o Bolsonaro inelegível. Eles estão fazendo tudo o que querem e mesmo assim o Bolsonaro tem a coragem de enfrentá-los usando o quê? A coisa mais importante que a gente tem aqui no nosso país, que é o quê? A Constituição Federal. Ele vai contra as inconstitucionalidades do Supremo Tribunal Federal, usando a Constituição, que é o livro mais importante que todos deveriam ler, né, principalmente o Alexandre de Moraes, e interpretar da forma que está na lei, não interpretar da forma que ele quer interpretar. Diferente do Pacheco, diferente do Lira, que não tem a coragem de bater de frente e falar, olha, aqui tem que ser cumprida a Constituição. O Bolsonaro é sim o verdadeiro chefe de Estado, o verdadeiro líder do Brasil, que representa o povo brasileiro. Não tem medo de se tornar inelegível. A Paulinha me pediu Só um ponto, se essa supervisão internacional, por exemplo, não seria interessante pelo fator da neutralidade? Porque para países externos, qual que é a diferença de quem ganha, né? Na garantia de que aquilo foi claro e de que aquilo, enfim, ocorreu de uma forma correta. Eles não seriam neutros, né? Observadores internacionais não seriam neutros nesse sentido? Não, para eles, neutros são os militares que o Bolsonaro disse. Os militares porque de fato o Bolsonaro comanda, ele é o comandante em chefe dos militares, só que ele é um candidato também, mas ele faz questão de relembrar que ele manda nos militares e ele quer os militares sim, fazendo também uma contagem da apuração da eleição, além de uma empresa que ele, Bolsonaro, contrataria. Ou seja, aqueles que ele tem comando, que é o que ele contratou e o que ele manda, que é o Exército, aí ele topa que observem a eleição. Observadores internacionais independentes de países europeus, aí eles não admitem. Cara, acaba. Só nisso aí a gente já desmonta toda essa farsa da transparência. A intenção não é transparência. O que o Bolsonaro quer é aparelhar também o STF. Porque ele já aparelhou a Polícia Federal, trocando o comando da PF 5 vezes e 20 superintendências. Ele já aparelhou a AGU, que está trabalhando para Valdo Açaí e trabalhando para Alan dos Santos, para que ele não seja extraditado, a Advocacia Geral da União. Está na Constituição. A gente tem também uma Controladoria Geral da União a favor dele. A gente tem tudo aparelhado, só falta o STF. Tanto que ele diz que o principal para ele não é nem vencer a eleição, o Bolsonaro diz isso, é trocar mais 2 nomes do STF e comandar o STF. É o que falta para ele aparelhar tudo. É o que falta para ele imitar aquele modelo da Polônia, da Hungria, de países onde a democracia morreu, padeceu, graças a políticos que o Bolsonaro se inspira, se espelha, tem como ídolo e segue os passos. E o passo que falta é aparelhar o STF. Ele também está tentando calar os jornalistas, os professores em sala de aula, os cientistas. Ele manda fichar servidor que ele considera antifascista, ou seja, sinal de fascismo. Quem ataca antifascista é o quê, meu amigo? Então, a gente tem um presidente que persegue, que cala, que intimida os outros poderes lançando mentira e fake news, e que o mundo inteiro, Estados Unidos, Ned Price, que é o porta-voz da Casa Branca, o diplomata da Casa Branca aqui, a Europa, né, só mais os Estados Unidos, está começando a mandar recado para o Brasil de que está todo mundo de olho em Bolsonaro, vendo que ele quer corromper a democracia do Brasil. É o mundo, gente. Perfeito. Só bolsonarista para acreditar que Bolsonaro defende liberdade. Para fechar, vamos lá. Acompanhar o quê, exatamente? Como é que você acompanha
uma eleição que é inauditável. Isso é, percebe, uma perspectiva demagógica do próprio Edson Fachin. Se as eleições são eminentemente eletrônicas e não tem o voto impresso, auditável e verificável, você não tem o que acompanhar. Vão chegar simplesmente um tanto de observadores internacionais e não vão acompanhar simplesmente. A aventura autoritária, meu caro Edson Fachin, é simplesmente você impedir o debate sobre o maior lisura e transparência no processo eleitoral, coisa que o Bolsonaro tem feito sistematicamente. Agora, quando um homem que é presidente da República pede por maior transparência nas urnas, com voto auditado, com eventuais participações dos militares, com eventuais participações dos próprios partidos políticos, do seu partido ou do partido de quem quer que seja, olhando mais as eleições, você está criminalizando um homem que está pedindo maior democracia e maior transparência. Ou seja, é tudo tautológico, é tudo demagógico, é tudo hipócrita. O próprio Fachin já disse de maneira muito clara, há a possibilidade de hackers invadirem o sistema eleitoral. Só que aí ele coloca na responsabilidade dos russos para politizar uma questão quando o Bolsonaro estava em Moscou. Aí, quando os militares que são chamados, eventualmente, para participar da comissão de transparência, aceitam participar, são chamados de bolsonaristas. Ou seja, infelizmente, a aventura autoritária é o Tribunal Superior Eleitoral, como justiça eleitoral do país, comandar um processo, sendo que ele age como um ator político contra o presidente, em que o próprio Barroso diz que o presidente é o mal encarnado a ser combatido e eles são o bem. Isso é completamente esquizofrênico, isso não pode ser normalizado. O que está acontecendo no Brasil é a justiça eleitoral se transformou num partido político. Se isso não é completamente estapafúrdio, se isso não é completamente contestável, a gente não pode nem falar em democracia no país. É completamente maluco e temerário o que está acontecendo. Zoe, para fechar. Não, acho engraçado, respondendo à fala do Guga anterior, que ele fala que o Bolsonaro, os bolsonaristas atacam, né, a instituição, o STF. Mas o Guga, ele se contradiz, porque nessa fala dele, ele falou da Polícia Federal, deu a entender que a polícia está aparelhada, o que é uma acusação muito grave, e já que você exige que o Bolsonaro mostre provas sobre o processo eleitoral, deixa eu falar que eu deixei você falar. Já que você exige que o Bolsonaro mostre provas para o povo brasileiro, provas que todo mundo já viu, você também deveria ter provas para acusar a Polícia Federal de aparelhamento. Deixa eu terminar, obrigada. Você também falou o quê? Dos militares que estão em complô com o Bolsonaro. É uma coisa muito séria. Você está atacando instituições muito importantes do país. Preocupado. E em relação... Pois é, olha aí o defensor da democracia. Deixa eu falar, deixa eu terminar. Deixa eu terminar, obrigada. Posso terminar? Obrigada. E sobre a empresa que o partido, não é o Bolsonaro, o partido, o PL, quer contratar para acompanhar o processo eleitoral, está lá bem bonitinho, claro de ler, claro e legível, na lei eleitoral. Só dar uma olhadinha que eu acho que vai entender. Então, tudo o que o Bolsonaro está fazendo está dentro da Constituição, está dentro da lei. Muito bem. Guga, por favor. Só um detalhe, eles adoram repetir que só o Brasil, Bangladesh e Butão tem esse sistema. É mais uma cascata. Isso é uma fake news que começou a rodar no fim de 2021. A França, por exemplo... A França tem voto impresso auditado. Não vem com essa história, não. Fake news, não. Deixa eu terminar. Fake news, não. Deixa eu terminar, porque ele não vai deixar. Tem voto impresso lá. É porque você faz isso, aí você deixa que os outros façam, entendeu? Já que você interrompe, a gente tem que interromper também. Vou dar aquela cortada, hein? Por favor. Morreu um pouquinho antes do golpe, se reuniu. Posso terminar, Paulo? Voltou o Kennedy para a história. Posso terminar? Guga Noblar. Posso terminar? A França... Guga, termina, por favor. A França, em cidades com mais de 3.500 habitantes, eles têm sim a opção de ter um sistema eleitoral apenas eletrônico, sem voto impresso, ao contrário do que disse a Adriles. E nos Estados Unidos, 6 estados dos Estados Unidos possuem o voto eletrônico sem voto impresso, inclusive são os que dão o resultado de maneira mais rápida, mais eficiente, e jamais teve fraude em nenhum desses também. Muito bem. Isso tudo é cascata. Turma, olha só, girando... Não, você já falou muito. Você deu 3 giros, enfim, é porque é perseguição.